Amém. Graça e paz, queridos. Amém. O pisoteio é grande. Vamos lá. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em 2 Samuel. 2 Samuel 11. A gente vai ler do versículo 1 ao 15. Segundo Samuel 11, 1 ao 15. Amém. Escutei os amém. 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 Vamos lá. E diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, e bater o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos meu senhor. Então estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, não desceu para sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos para que a gente possa orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o que eu vinha falar não venha de mim, mas que seja o teu Espírito Santo em mim falando à igreja. E que possa entrar, Senhor, na nossa alma, no mais profundo, possa trazer cura e mudança, Senhor, na nossa casa e nas nossas famílias. E teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito, queridos, da história de Davi. Eu acho a história de Davi, se eu não conhecesse Davi, eu achava que Davi, ele era um ator mexicano. Porque se você ler a história de Davi, como ele planejou tudo, parece aquelas novelas, né? Jorge Luiz Fernando. Aí você diz, meu Deus. Só que eu acho muito interessante a história de Davi, trazendo para mim e para você, porque Davi, ele fala, primeiro, de sucesso, ele fala de fracasso e ele fala de recomeço. E eu acredito que eu e você, nós passamos por situações na nossa vida, onde nós tivemos sucesso,
passamos por algum fracasso e queremos recomeçar. Infelizmente, alguns não recomeçam, mas feliz é aquele que busca o Senhor para recomeçar. E é interessante que Davi é um homem temente ao Senhor, que não vigiou a carência emocional dos seus pais. Se você observar, no contexto de Davi, existia uma carência emocional vinda dos seus pais. E pai e mãe que está aqui, eu quero que você preste bem muita atenção nessa ministração, porque de fato vai ser mais voltada para os pais, porque nossos filhos vai ser a igreja de amanhã. Então tem que começar por nós. Então, o que é que acontece? Ele não imaginava que isso seria a sua queda. Eu quero lhe provar, lá em 1 Samuel 16, 10, 13, que existia essa lacuna em aberto na alma de Davi. Lá em 1 Samuel 16, 10, 13. Diz assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e tê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, queridos, vamos imaginar a cena. Está Davi com seu pai e seus irmãos. Então Davi passa ali, vê seus irmãos sendo todos arrumados. Seu pai e sua mãe ajeitando, que geralmente a mãe é que ajeita os filhos, não é isso? Então, estavam todos ali arrumados, esperando Samuel chegar. E Davi não. Então, na mente da criança, ela ficou pensando: será que vão dar festa? O que será que tem de importante que eu não vou estar? Porque meu pai e minha mãe não me chamou? Porque meu pai e minha mãe não me arrumou? Porque eles estão me mandando ir para o campo e meus irmãos estão ficando. Queridos, são 7 irmãos. Então, automaticamente, isso gerou uma ferida na alma de Davi, que é a ferida da comparação. E quem é irmão, que existe aí, que tem muitos irmãos, no meu caso eu tenho 4 irmãos, eu passei por isso. Eu passei por uma fase onde meu pai, hoje já sou bem resolvido, quero deixar bem claro, sou muito bem resolvido com meu pai, converso com ele, depois do encontro com Deus, procurei ele, consertamos. Mas antes disso, eu tinha, porque meu pai, ele deixava claro que ele tinha preferência por um irmão meu. Era nítido isso. E eu sofria muito. E isso criou uma lacuna na minha alma de carência terrível. E eu imagino, eu não sei sua história, mas eu acredito que pode ter acontecido com você a mesma coisa. Passaram-se anos. Davi foi ungido rei, mas essa lacuna estava aberta em sua alma. Queridos, no momento que ele foi ungido rei, a palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então, automaticamente a gente poderia pensar: foi curado. Davi foi curado. Ele não teve a presença de Deus. Só que tem momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos passar pelo processo de cura. Tem feridas que não vai ser espontâneo. Você conheceu Jesus, se curou. Não. Tem feridas que de fato vai ser um processo. Você vai ter que ir para os pés do Senhor. Uma simples, que foi aqui de Davi, a traição. Uma traição, ela nunca vai ser curada do dia para a noite. É um processo de convivência, de confiança, de transparência, até a pessoa chegar em um nível que ela consiga se relacionar com o seu esposo ou com a sua esposa. E é interessante, uma dica que eu quero dar principalmente para os solteiros: cuidado com a carência emocional.
ela te faz ver amor onde não existe. Quando um homem ou uma mulher está carente, ela fica desesperada. Não pode ver um homem, ou não pode ver uma mulher. E isso é dentro da igreja, viu? Estou trazendo essa palavra, não é para fora da igreja, é para nós. E nós precisamos, o solteiro ele precisa buscar um relacionamento com o Senhor, onde ele seja preenchido pelo Senhor, para que ele não venha esperar ser preenchido por uma mulher ou por um homem. Eu vi uma figurinha que eu postei até no meu Instagram, que uma menina encontra um rapaz e ele diz, eu vim te fazer feliz. E ela diz, não, eu já vim feliz da minha casa. Só que muitas vezes hoje não é a realidade da igreja. As pessoas elas não conseguem ter um relacionamento com o Senhor, então elas ficam carentes. Está dentro da igreja, mas carente. Dependendo emocionalmente de um amor humano. E Jesus, ele é o amor que nos preenche. Amém? Então, se a gente for também ver o contexto de Davi, ele matou ovelhas, a gente sabe disso, porque se ele era pastor de ovelhas, ele ia fazer um churrasquinho, né? Ele não ia criar ovelhas para nada. É igual quem cria galinha. Você cria galinha, mas você come a bichinha. Eu contei até uma história uma vez da minha mãe, que eu tinha uma pata que era Brunilda. A gente comia os patinhos de Brunilda, mas a gente não comia Brunilda. E uma vez, quando eu cheguei do trabalho, eu cheguei em casa, eu sempre ia no quintal, ia lá falar com ela. Quando eu olhei, procurei Brunilda, só que quando eu entrei em casa, estava um cheiro de carne temperada. Aí eu fui no quintal e voltei. E eu disse, mãe, acho que Brunilda fugiu. Eu não achei Brunilda no quintal. Aí ela toda desconfiada, aí ficou calada. Aí mãe viu Brunilda. Isso é besteira, menino, já matei. Minha gente, eu chorei nesse dia. Fiquei tão triste que eu tinha matado Brunilda, mas é a lei da natureza, né? A gente tem que criar as bichinhas para depois comer. Então o que é que acontece? Davi, ele fez isso. E Davi também, ele matou o gigante. Davi matou o gigante. Davi matou um urso. Davi matou o urso? Vamos ler a Bíblia. Davi matou o urso. Aí eu estava até imaginando hoje. Se fosse hoje em dia e Davi tivesse matado o urso, o Ibama ia atrás dele. Se fosse hoje em dia, o Ibama ia atrás de Davi e prender Davi. Hoje em dia, se você passar na rua, tiver um gato ou um cachorro, e alguém matar o gato e o cachorro diz, não, mate o do cara que matou o cachorro ou o gato. Está tudo invertido agora. Os animais têm mais valor do que o ser humano. Então, Davi, ele matou, e matou também um leão. Davi matou o leão. Então, o rei Davi teve várias esposas. Ele era um bem-sucedido. O texto bíblico, eu fui estudar um pouquinho das mulheres de Davi, que naquela época ele podia. Então, os textos bíblicos registram o nome de pelo menos 8 esposas. Eu coloquei aqui. Mical, Aionã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá. Mas Davi teve também outras mulheres, entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisaque. Queridos, era necessário Davi cair em pecado? Com tanta mulher. E Davi ainda foi pegar Betseba. Então isso mostra que uma alma doente vai buscar coisas erradas. Só que existia um inimigo maior, que era a sua alma. E eu e você, nós como família, nós precisamos sempre levar as nossas dificuldades e as nossas limitações para o Senhor. E no processo, esposa e marido, tem que existir essa ajuda. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes nós vemos hoje, os homens principalmente, eles não querem ouvir suas esposas. É muito difícil. Ele chega cansado do trabalho. Aí agora, quando não vai para o jornal, que hoje o jornal não está fazendo tanto efeito, hoje é o celular, vai para o Instagram, o WhatsApp, fica ali horas e horas. Não senta na mesa, não janta, não conversa. Então isso fica na alma da esposa aberto.
E isso é perigoso. Porque uma pessoa que ela não é ouvida pelo marido, vai chegar alguém para escutar. E nós precisamos ter cuidado. E ele conseguiu, o rei Davi, ele conseguiu dominar tudo isso. Mas infelizmente ele não conseguia dominar a sua alma. Ele não teve controle sobre a sua alma. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: os pais são responsáveis por ensinar os filhos o que é amor. Eu e você, quem é pai aqui? Levanta a mão, pai e mãe. Eu e você, nós somos responsáveis por ensinar o que é amor. Fica bem claro nesse contexto que o pai de Davi, Jessé, demonstra mais atenção e carinho pelos outros filhos. Eu imagino que a cena, como eu expliquei, e isso foi propositalmente pelo seu pai. Ele fez aquilo ali, aquela cena proposital. Ele estava querendo dizer: eu não quero que Davi seja rei. Não, eu tenho esses 7, eu vou lá apresentar os 7, vai ser um desses. Davi nunca vai ser rei. Isso era o que o pai dele pensava. E demonstrar preferência por um filho, tendo outros filhos, cria uma lacuna de rejeição. A criança reflete isso no futuro. Então, hoje, nós também temos observado tantas crianças carentes de pai e mãe. Você fica observando, você diz: meu Deus. E principalmente de pai. O pai, eu acredito que é um dos pilares principais para fazer isso, tanto com o filho ou com a filha. Achei interessante, eu sempre faço meu devocional com o João Pedro toda segunda-feira. E agora Laila entra também. Eu estou fazendo devocional com os dois. Aí teve uma pessoa que me perguntou no Instagram. Disse assim: amigo, como é que tu consegue fazer devocional com ela? Ela 3 anos. Aí eu digo: eu desço no nível dela. Eu coloco um louvor que a gente dança, que a gente pula, e ela tem umas bíblias em casa que é umas historinhas, e eu começo a contar as historinhas para ela, porque eu estou criando memórias. Então nós precisamos, eu e você como pai, nós precisamos discipular os nossos filhos. Discipular é amar. Porque se você não discipula seu filho, o mundo vem e discipula. Se você não ensina os princípios bíblicos a seu filho, o mundo vem e ensina os princípios mundanos. Eu vou falar disso mais na frente. Por isso que é muito importante que os pais levem para o Senhor, falando agora para os pais, a frustração e problemas em sua alma que ainda não foram resolvidas. Por quê? É nítido. Quando existe uma mulher ou um homem que ainda está com a alma doente, ele transferir para os seus filhos e os seus filhos reproduzir a mesma coisa. É muito interessante. Se você observar, eu já passei por isso. De ver uma situação de uma pessoa que eu conheço e eu olhar assim e dizer: meu Deus, a mesma doença da mãe ou do pai está na criança. A mesma rejeição, a mesma frustração. Porque é impossível demonstrar amor aos filhos quando ele ainda está preso nas frustrações do passado. Então eu e você, nós temos passado. Eu tive o meu passado com os meus pais antes de conhecer Jesus e tive meu presente depois que eu conheci Jesus. Então eu não poderia reproduzir com João Pedro e Laila o que eu vivi com meus pais. Só que eu não os culpo. Eu não culpo meu pai e minha mãe por quem eles foram na minha vida. Não, eu sou grato, honro. Eles não tiveram as instruções que eu tive depois que eu me converti. É diferente. Um pai e uma mãe que não teve uma instrução é muito diferente. Você olha o casamento de hoje para o casamento de antes, é muito diferente. Antes as mulheres, elas se submeteram, de fato, elas eram praticamente umas escravas. Até no sexo. Se a mulher não quisesse fazer sexo, mas o homem chegava para ela e dizia: se ajeita que hoje eu quero te usar. Era assim antigamente. Eu quero que a mulher fazia nada. Tinha que se submeter a fazer sexo por conta que o homem queria. Só que hoje não é mais assim. A nossa sociedade tem muita informação da comunicação para que você possa conversar, para que você possa entrar no consenso e você ter um relacionamento e um sexo bom.
sem ser por obrigação. Uma pessoa já me perguntou: Josemilton, a vida de casado, tu pontua o sexo em quantos por cento? Eu disse: eu pontuo o sexo em... Eu vou ser bem um pouquinho pessimista. Eu coloco 40%. E eu coloco 60% da convivência. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma convivência boa com a minha esposa, é natural a gente ter relação. Agora, do contrário, quando eu não tenho essa relação, quando eu vivo me chateando, me estressando, e ela também, então isso daí diminui. Eu não vou conseguir. Não tem como. Só se a pessoa for um doente, né? Querer forçar a ter relação. Então, eu e você, pelo autocontrole emocional dos nossos filhos, compreensão acerca das coisas, habilidade para responder acerca do conhecimento desenvolvido. Queridos, nós precisamos lançar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar. É no celular. Para a criança ficar calada, dá o celular. Para a criança não fazer isso, dá o celular. Nunca fiz isso com meus filhos. João Pedro chorava. Quando ele chorava, eu dizia: apanhou? Aí ele dizia: não. Eu digo: então, não pode estar chorando. A gente chora quando apanha. E quando foi necessário, eu lembro quando eu tive João Pedro, ele estava já com uma idadezinha, já estava querendo começar a ciscar. Eu já estava doido para dar uma chinelada. Aí eu peguei e fui meu discipulado. Aí eu lembro e disse: seu pastora, mas eu estou tão sem paciência já com João Pedro. Vontade de dar uns encaicão. Aí a pastora pegou e fez: mas já pode, Josemilton. Aí chegou aí o sorriso. Eu disse: que é, pastora? Ela disse: pode. Eu disse: com a mão. Ela disse: não, com a mão não, que dói sua mão, é com a chinela mesmo. Eles têm que sentir. E tem que ser assim. Eu lembro que uma vez a gente estava no estadual, estava tendo uma conferência, João Pedro era pequeno, e João Pedro nem queria ficar em pé, nem queria ficar sentado, nem queria ficar deitado, não queria nada, disse: quer voar. Aí nisso, isso querem segurar eles. Peraí, vem aqui. Cheguei lá no banheiro do estadual, aí eu disse: olha, você vai apanhar por conta do seu mau comportamento. Aí eu estava com a chinela, tive que dar com a mão mesmo. Dei 2 palmadas com força, com fé. Orei com ele, voltei, dormiu. Foi um santo remédio. Aí a gente foi fazer compra. Uma vez a gente foi fazer compra, ele pegou, abriu o pote de creme e fez. Derramou. Se eu não fosse crente, ele está na prateleira. Mas como eu conheço Jesus, eu tenho que pagar. Mas me deu tanta raiva nesse dia de Suzy, que eu olhei para ela e disse: Suzy, minha filha, como é que você deixar a criança dentro do carrinho com um pote de creme, um creme cada triste desse? Aí, quando a gente chegou no mercado, eu disse: João, chamei ele e disse: olha, se comporte. Se você fizer coisa errada aqui, você vai apanhar. Veja como eles são astutos. Sabe o que ele disse? Aqui não tem banheiro? Aí eu disse: tem sim. Logo 2. Pois, desobedeça. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter educação. Isso é papel do pai e da mãe. Porque, queridos, é muito feio. Pode ter certeza. Eu fui para o shopping uma vez mais, Suzy. Tinha uma criança que ela chutava o pai, ela empurrava. Chega, me deu um negócio aqui dentro. A gente deu uma agonia. Que eu digo: dá uma chinelada nesse menino. E o pai andando e a pobre da mãe, ele puxando as calças da mãe. Pense numa cena em pleno sábado no shopping, em Caruaru. A culpa é de quem? Pode ter certeza. As pessoas não vão olhar: ô, bichinho. Não, mas é isso, olha. Se é o pai e a mãe que não educa. Então, nós precisamos educar os nossos filhos. Em todo tempo nunca se viu uma sociedade tão carente desse sentimento tão lindo que Jesus nos ensinou. A falta de amor em nossa casa nos leva a ter uma família disfuncional. Filhos entrando nas drogas, buscando um amor na homossexualidade. Esse é um dos pontos, não é que seja todos os casos. Entrando na prostituição e filhos agressivos. Por quê? Não tem amor em casa. O que é que vai acontecer? Então ele vai buscar lá fora. E lá fora as pessoas vão ensinar. Eu já falei aqui, eu não entrei nas drogas porque
Eu sou muito cheio de frescura para algumas coisas. Mas eu só não entrei na droga por conta disso. Se não fosse isso, eu tinha entrado. Por quê? Porque na minha casa, meu pai sempre foi provedor. Mas faltava o amor. E esse amor só é dado pelos pais e fundamentado em nossa casa através de seu amor por Jesus. O pai e a mãe, eles têm que amar Jesus. Porque a gente só dá o que a gente tem. Não tem como você oferecer esse amor a seu filho, curador, se você não ama Jesus. Não tem como. Queridos, e nossos filhos nos observam em tudo. Não se iluda. É o que a pastora pregou quarta-feira passada. O pai não lê Bíblia, mas quer que o filho leia. E também o filho não vê o pai fazendo devocional. E fica, faça devocional. Vou falar disso mais um pouquinho na frente. Então fica difícil um pai ou um casal que não demonstra amor com gestos conseguir alcançar o coração de seus filhos. Então é necessário que você discipule e que você valorize o seu filho. Não vamos conseguir mudar nossos filhos na força do braço. Requer de nós oração, amor, paciência e perseverança. Quem é pai e mãe aqui sabe. Não é fácil. Eu estou começando agora com o meu que está com 11, vai fazer 12. Então já está começando a querer criar canhão, igual a Pinto. Eu lembro que a gente estava em Fortaleza. E nisso eu não tinha visto uma postagem dele, mas uma pessoa me mostrou que ele é fanático pelo Corinthians. Eu disse a ele, meu filho, tenha controle, viu? E nisso ele foi e postou um negócio lá no Instagram. E de fato eu não gostei. Foi num momento lá de administração, então eu saí, liguei para a Suzy. Eu disse, Suzy, assim que você chegar em casa, entrega o celular a João Pedro, que eu quero falar com ele. Quando eu disse isso, eu acho que ele começou a chorar dentro do carro. Por conhecer meu filho, eu sei que ele é assim. Pronto, foi para casa, quando chegou em casa, aí ele ligou. Aí só que ele é esperto. Ele primeiro mandou uma mensagem. Oi, pai. Aí eu não respondi e peguei e fiz chamada de vídeo. Quando eu fiz chamada de vídeo, eu disse, ô João, eu quero que você me responda uma coisa. Onde foi que você já viu seu pai ou sua mãe usar uma rede social para usar um palavreado desse? Me diga, se você já viu seu pai ou sua mãe usar isso aqui. Aí pronto, ele começou a chorar. Eu disse, meu filho, tanto que a gente lhe ensina, tanto que a gente lhe ensina o que é certo, tanto que a gente lhe ensina princípios. Aí você, porque um amigo seu postou alguma coisa, você foi e reposta? Não. Pronto. 2 meses sem assistir o jogo do Corinthians. Esse Instagram que você tem, que é de jogo, pode cancelar. E quando chegar em casa a gente vai conversar. Então vai acontecer. Veja a reação dele. Quando ele saiu da chamada de vídeo, ele foi direto para o quarto. Diga o que foi que ele fez? Foi dar um murro na cômoda. Foi. Aí quando ele deu um murro na cômoda, a Suzy disse, mas o quê? Espera aí. Pegou o cinto. Vamos conversar? Deu 2 cinturãozadas boas nele. Pronto. E ela disse, só eu ia falar com seu pai, eu ia conversar com seu pai. Se você tivesse uma atitude boa, que mãe é assim, viu? Mãe, ela sempre quer dar um pisoteio, uma contornada. Aí ela disse, eu ia conversar com seu pai, para seu pai ser menos firme com você nessa questão de assistir o jogo e tal, liberar seu Instagram, que é no Instagram de Suzy. Aí, por essa má atitude, ele não ficou sem nada, aí ficou sem nada mesmo. Aí quando eu cheguei de Fortaleza, aí ele não apanhou. Cheguei, conversei com ele, expliquei. Aí depois Suzy me explicou o que foi que ele fez. Aí eu disse, se você não tivesse feito isso, amanhã ele ia dar na sua cara. Que é isso que acontece. Filhos que são agressivos com os pais e os pais têm medo dos filhos, amanhã vai apanhar dos filhos. Então você precisa se impor. O filho precisa saber o lugar dele. A gente ama, a gente cuida. Eu não estou fazendo aqui apologia ao espancamento de forma nenhuma, que é que a gente prega para até ser preso agora, né? Mas é o certo, é o correto. Hoje a gente vive em uma sociedade terrível. As crianças fazem o que quer, chuta professor, chama palavrão com o professor, não respeita ninguém nem igreja, nem escola. E a culpa é de quem? Dos pais. Porque não educou os seus filhos.
Então, muitos pais são tendenciosos por herdar dos pais, no caso, atitudes, herança. Quando o filho não faz o que queremos, da forma que queremos, reagimos com um mau comportamento, tratando mal. Vira as costas querendo dar uma resposta. Está errado, queridos. Quando seu filho errar, não vire as costas para ele. Quando você corrigir, não corrija. É difícil. Você pensa que educar dessa forma é fácil? Não, dói mais em nós. Para quem é pai aqui que faz dessa forma, né, pastora? É um pisoteio. Porque você bate, espera ele chorar, para depois explicar por que foi e orar. Aí, o que é que acontece? A gente é tendencioso a querer sair, para não ver ele chorando. Mas não pode. Você tem que ficar, porque se você vira as costas, então ele vai achar que você está rejeitando a pessoa dele. E ele vai reproduzir com Deus. Ele vai ver da mesma forma Deus. Que eu e você, pai que está aqui, você representa Jesus na sua casa. Então você vai fazer isso. E a gente voltando aqui para Davi. Davi, ele estava no lugar errado, na hora errada. Vamos lá de novo para 2 Samuel. A gente vai ler o versículo 1 e o 2. E ele diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, acerca de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Queridos, Davi ele era o quê? Rei, repita, fica bonito. Davi era o quê? O que é que o início do texto diz? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não era para estar no terraço, sentadinho, deitadinho, que a Bíblia diz que ele levantou, aí eu acho que foi lá, vidinha parada, essa aqui. Aí quando se depara, tá a mulher lá, a Bíblia também relata que ela é muito bonita, porque se fosse feia, eu já disse, mulher feia não tenta ninguém. Então quando ele olhou, que ele viu, queridos, automaticamente, ele já disse, ela era uma bandida, viu? Ela era safada. Sabe por quê? Como é que ele chega, já diz a ele, chame ela para aqui, na mesma ela já vem para a cama mais um homem, nem conhece só porque é o rei Davi, tendo marido. Então Davi, ele deveria estar onde? Na guerra. Na guerra tem mulher pelada? Não. Na guerra ele ia ver o quê? Sangue, luta, corpo, morto. Era isso que ele ia ver na guerra. Ele nunca ia ver isso. Só que ele estava no lugar errado, na hora errada, por conta da carência de Davi. Aí quando ele olhou para a mulher, ele disse, epa, rapaz, eu quero essa mulher para mim. Eu sou rei, aí já usou de autoridade. Então eu quero essa mulher para mim. E eu quero dizer a você o seguinte, e quero que você preste bem muita atenção nisso. Todas as vezes que Satanás quiser tirar você e sua família do propósito de Deus, ele vai te levar para um lugar de acomodação, vulnerabilidade e fragilidade para te derrubar. Então, queridos, se você sabe que você tem problema em uma área, se você sabe que você tem uma fragilidade em uma área, não chegue perto. Não vá nem lá. Tem gente que vivia bebendo. Era viciado em cachaça, em cátia. Eu já fui. Aí o que é que acontece? Vou evangelizar num bar. Deus mandou. Será que de fato Deus mandou? Tu se colocar à prova num ambiente desse, o cara é totalmente prostituto. Vou evangelizar no cabaré. Deus mandou eu ir para o cabaré. Queridos, Deus nunca vai fazer isso com a gente. Nunca. Quem faz isso é Satanás. Deus, ele sempre vai nos levar para a presença e para lugares que eu e você nós vamos nos sentir bem.
Então, quando eu digo até para evangelizar pessoas também. Se você sabe que uma pessoa, ela teve problema, não era que você teve, e que você sabe que você não venceu ainda, então nem tente. Não tente, porque senão você vai cair. E Satanás vai investir para que você caia. E o segundo ponto é: devemos exercer o sacerdócio de Jesus em nosso lar. Eu e você, nós devemos, é um dever, exercer o sacerdócio de Jesus no nosso lar. A cultura do mundo não deve fazer parte da nossa casa. A cultura do mundo não deve fazer parte da nossa casa. Eu vou ler 3 textos que diz que deixa mais claro. 1 João 2,15, se você quiser abrir aí, eu vou lendo e colocar aqui na tela se os meninos quiserem colocar. 1 João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. E eu achei muito interessante nesse início, adúlteros e adúlteras. Geralmente, para que um homem ou mulher ele se torne adúltero, ele tem que trair a esposa, não é isso? Então ele está dizendo aqui: se eu tenho parte com o mundo, então eu estou adulterando. Aqui em Tiago ele fala isso: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Então, se você está tendo amizade com o mundo, você está sendo um adúltero diante de Deus. E o último é lá em Efésios 5:1, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, queridos, se você observar, nós precisamos trazer a cultura do céu para a nossa casa. E hoje o que a gente vê, o que está entrando através de rede social, olha, eu não sou muito de ouvir pregação de todos os pastores, não. Eu escuto pastor Eibe, gosto muito dele. Pastor Luiz Hermínio, às vezes eu escuto. Mas eu não gosto, porque é muita heresia. Olha, o pessoal fala cada leseira. Esses dias eu estava vendo uma mulher falando mal do ministério pastoral feminino. Aí, queridos, um sanguíneo não pode ficar calado. Eu digo, não, essa daí ela vai ter que botar um pisoteio aqui. Aí ela botando assim, que não existia, que não podia, mulher não poderia existir o ministério pastoral. Porque no tempo de Débora, Deus só levantou Débora como pastora porque os homens foram omissos. Aí eu peguei ela pela palavra. Eu digo, está certíssima. Deus levantou Débora como pastora porque os homens eram omissos. Se a gente procurar hoje na igreja, quem serve mais? Eita, meu pai. Se a gente procurar hoje, quem serve mais? Quem é mais fiel? Os homens são acomodados. Os homens não querem servir ao Senhor. Querem servir, sabe a quem? Ao seu umbigo. Porque trabalha a semana toda. Então é muito cansativo para eu servir a Deus. Então, queridos, o que é que acontece? Nós precisamos, eu e você, como homem, ficar de pé. Nós precisamos exercer o nosso sacerdócio na nossa casa, que vai ser o próximo ponto, não vamos deter nele. Os ensinamentos cristãos, uma vez por semana, no domingo, nunca pode competir com uma semana. Sim, deixa eu terminar a minha conclusão da pastora. Não vai ficar aí aberto, né? A fé aconteceu, aí eu disse assim. Falei disso, que os homens de hoje também são omissos, só que ser pastor ou pastora não é um título. Ser pastor e pastora é ter de fato o chamado de Deus para amar, servir e buscar a presença dele. Não é porque eu estou na presença dela, eu não troco minha pastora por certo tipo de pastor, não é desonrando os outros. Mas uma mulher intensa, uma mulher que entendeu o propósito, uma mulher que vai além. Às vezes eu olho para a pastora e digo, meu Deus, ela vai além em Deus por uma vida. Aí você diz, é porque ela poderia não ter o título.
de pastora, mas ela é de fato. É igual um médico que estuda, que sabe fazer, mas não quer dar o título a ele. Ele vai operar, ele vai fazer, porque ele é o quê? Médico. Então eu disse, agora no final da mensagem eu disse assim, agora infelizmente, pessoas pegam textos sem pretexto, que vira contexto para heresia. E engana a mente de quem não lê Bíblia. Você sabia disso? As pessoas são enganadas porque elas não leem Bíblia. Aí vem uma mulher dessa que é conceituada lá na mídia dos gospels. Aí fala isso, aí o povo, é mesmo, ela está certa. Eu ainda disse, se ela quisesse viver o que ela está dizendo aí, não era nem para ela estar falando, dando entrevista como mulher, era para ela estar em casa lavando os pratos. Se ela quisesse viver essa heresia que ela está pregando. Então nós temos que avaliar o que é pregado. E nós precisamos fazer isso na nossa casa. E os ensinamentos cristãos, uma vez por semana no domingo, nunca pode competir com uma semana de ensinamentos do mundo. Você só vem para o culto de domingo. Ou você só vem para o culto da quarta-feira. Meu irmão e minha irmã. Aí você não tem relacionamento com Deus na sua casa. E você vem dizer que você não é tentado pelo mundo. Mentira. Porque todas as vezes que um cristão, ele fica cambaleando na fé, ele não está tendo relacionamento com Deus. Não tem como. É impossível. Você pode ter 50 anos, 30, 100 anos de ministério. Se você entendeu que para você estar firme é a presença de Deus em você, e você tem relacionamento todo dia, e você busca, e você fica na dependência, você nunca vai desviar. Nunca, eu digo a você, nunca vai desviar. Agora, quando você é crente domingueiro, vem uma vez na quarta, não tem relacionamento com Deus, escuta um forrozinho, você vai cair. Eu estava até contando para os meninos, explicando a questão de música do mundo. Eu disse, olha, uma vez que eu trabalhava no banco, eu estava dentro do carro com a minha gerente, eu estava viajando todos os dias para cidades vizinhas. E todo dia ela botava Marília Mendonça. Todo dia, todo dia, todo dia. E aquilo foi me envolvendo. E eu lembro que uma vez, a gente estava dentro do carro dela. E já estava passando uma música, eu estava gostando. E na hora ela foi desligar. E vocês acreditam que eu ia dizendo a ela, oxe, tira não. Meu Deus, eu sou crente. Por quê? Irmãos, é uma coisa todo dia você ouvindo, é uma coisa todo dia você fazendo. Hoje as pessoas não têm conteúdo. Eu estava até conversando com o meu amigo Edinaldo Careca. E a gente dizendo assim, questão da nossa idade, eu tenho 22 anos, a gente falando de emprego. E ele dizendo assim, Milton, às vezes eu fico meio ansioso, que eu fico com medo, questão de emprego e tal. Eu disse, Edinaldo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ficar desempregado. Primeiro, porque a minha dependência vem do Senhor. E segundo, sabe por quê? A sociedade hoje em dia não quer trabalhar. É uma juventude Nutella, então eu ganho deles. E não é ser orgulhoso, é entender o que eu quero fazer, que eu quero trabalhar. E hoje em dia as crianças, os adolescentes, os adultos não querem trabalhar. Sabe qual é o que quer trabalhar? Aqui. Se tiver um trabalho no celular que ele passa 24 horas, ele nem dorme. Ele diz assim, você passa R$100, eu fico. No celular, nem precisa. Conversa no celular, conversa no WhatsApp, tranquilo. Então eu disse, não tenho medo por conta disso. A geração de hoje, infelizmente, porque os pais não ensinaram desde pequeno. Aí o que é que acontece? Ficam as crianças preguiçosas. João Pedro já está lá em casa, já está fazendo as coisas, já arruma quarto, já limpa quintal, já varra algumas coisas. Aí já vai delegando, João Pedro, você levantar, é isso, já tem lá. É isso para você fazer. Mas eu não quero. Eu digo, meu filho, tem tanta coisa nessa vida que eu não quero e eu faço. Por mim mesmo, eu queria estar no céu agora. Lá, mas Jesus, assim, tomando minha coquinha gelada, tomando meu café. Gourmet agora. Mas Jesus, mas eu preciso trabalhar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, né? Que tá com Jesus eu tenho tudo. Com Jesus, nós temos tudo na salvação. Mas não é na preguiça. Nós precisamos de dinheiro para trabalhar. Nós precisamos ter saúde emocional. Nós precisamos de um contexto aí para viver.
Então, quando Jesus que nós temos tudo com Jesus, é a salvação que não se compra. Tente comprar a salvação, você não vai comprar nunca. Então é necessário que a palavra e os ensinamentos estejam todos os dias, sobre nossa família e sobre os nossos filhos. Em 1 Coríntios 10, 12 diz o seguinte: aquele, pois, que cuidar está em pé, olhe para que não caia. E 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, nós precisamos entender o que a Bíblia quer nos dizer. Esses dois textos aqui, para eu e você, que temos um relacionamento com Deus, está o segredo todinho. Se você olhar aqui, está dizendo que fique de pé para que você não caia, então nós somos sujeitos a cair. A Bíblia diz isso. E o segundo aqui diz: nós temos um maior adversário além da nossa alma, que a nossa alma também é terrível, só Cristo. Nós temos Satanás. Como eu disse, o saipeta, né? Capeta é para quê? Saipeta. Então, Satanás ele fica, olha, vigiando ali, olha, só lhe observando o que você fala, o que você faz. Quando você está sozinho no seu quarto, Satanás ele não é besta. Então, quando você dá bobeira a ele, olha, te fisga. Então, nós precisamos vigiar. Tem pessoas que querem ganhar a família para Cristo, com postura que não condiz com os princípios bíblicos. Queridos, hoje em dia tem tanta gente que está afastando Deus, as pessoas de Deus, que é inacreditável. E são pessoas que leem a Bíblia, que ou dizem ler, né? Ou está se enganando. Lá em Tiago 1,22 diz isso. Nós não devemos ser só ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes. Então, ao ouvir uma palavra, você tem que sair daqui com o intuito. É querer mudança. Não é apenas um encontro social onde é tudo bonitinho, está todo mundo arrumado, usei minha melhor roupa, botei o melhor perfume. Não. A partir do momento que você entra na igreja, é para você buscar o quê? Conserto. Aí hoje, quer ganhar a família para Jesus aí. Fala mal de pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal do discipulador, fala mal até de Jesus. Mas quer ganhar a família para Cristo. Queridos, sabe quando é que você vai ganhar? Nunca. As pessoas não olham o que a gente fala. As pessoas olham o que a gente faz. E principalmente nossa família. Por isso que o tema da nossa mensagem é esse. Que eu nem falei, me esqueci. Me perdoem. Minha família, meu primeiro ministério. Por quê? Porque é na nossa casa. Quem me conhece de fato é Suzy. Suzy, ela sabe tudo sobre mim. Meus filhos também. Sabe quando eu estou de bom humor, quando eu estou de mau humor, quando eu não quero conversa. Então, eles nos observam. Então, do que adianta? Imagina eu hoje estar aqui pregando, mas na minha casa eu nem iria, né? O pastor Marcos, ele é um muito sábio. Na minha casa, eu sendo uma derrota. Aí a pessoa ia dizer, peraí, vou chamar os pastores. Pastor, não entendi não, José Milton lá em cima pregando, não. Porque, olha, esse homem em casa, aí na igreja ele é um santo. Mas em casa, olha, as pedras do macotó. Então, queridos, quer ganhar a sua família para Jesus? Leia 1 Coríntios 11, 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar Jesus. Nós não precisamos imitar o nosso discipulador. Nós não precisamos imitar as pessoas da rede social que são famosas. Eu e você, nós precisamos reproduzir Jesus. As pessoas têm que ver você, olhar para você e ver que você é diferente. Semana passada eu corto o cabelo com um rapaz e ele sempre conversa comigo quando vai cortar o cabelo, que geralmente cabeleireiro tem isso, né? Fica conversando. Ele conversando, falando dos problemas dele e tal. E eu disse a ele, conversando, e eu nunca tinha dito a ele que eu era crente. E ele chegou para mim, quando foi no dia que ele foi me contar um problema bem grave.
Aí ele disse assim, eu, José Milton, ô cara, ora por mim. Aí eu disse a ele, eu já oro, meu irmão. Aí ele disse, eu vou na tua igreja domingo. Eu digo, amém, domingo ele estava aqui comigo. Agora imagina se eu tenho um mau testemunho. E olhe que quando eu chego no salão dele, ele fica botando uma música do mundo. Só Cristo Jesus. E ele botando. Mas eu tô ali, ele cortando meu cabelo. E eu, xererê, xererê, xererê. Oh, meu Deus, xererê, xererê. Guerreando, eu sou menina. Minha gente, a música tem poder forte sobre a vida da gente. Eu estava num lugar, estava passando forrozinho, vai com a perna, olha. Aí João Pedro disse, pai, esse menino foi a perna. Só perna que não é crente. Sim, Senhor. Então nós precisamos ser prudentes e entender o ambiente que você está. E comece a orar. E vamos agora para o nosso terceiro e último ponto. Que é servir juntos em comum acordo. Quero que você abra aí sua Bíblia em Mateus 12, 25. E diz assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Hoje a igreja está sofrendo com esposas e maridos e ioiô. Quem sabe o que é ioiô? No meu tempo tinha, eu era criança e tinha ioiô. Tchus, tchus. E por que o marido e a mulher ioiô? Por quê? Porque, queridos, quando a mulher está crescendo, quando a mulher está avançando, que ele joga o ioiô, ele puxa de volta. Quando o homem está crescendo, quando o homem está querendo, a mulher vai e puxa o ioiô. E ele volta. E fica, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E não sai do lugar. Não sai do lugar. E a igreja sofre, por quê? A família, marido e mulher, é a base para dar início a tudo. Por isso que Satanás ele investe tanto na família. Porque se um homem ou mulher não corresponde, não tem o que fazer. Vão continuar SSS, sentado, salvo e satisfeito até a volta de Cristo. E ainda tem que garantir o tijolinho no céu, viu? E queridos, nós precisamos resolver. Por isso que Davi, com essa lacuna em aberto, marido e mulher estão com lacunas em aberto. Se não consegue avançar, se não consegue prosseguir no reino de Deus, tem alguma coisa errada. E eu digo, deixa eu dizer, é em você. E você precisa se enxergar e reconhecer. E dizer, Senhor, eu preciso sair desse círculo vicioso. Eu e minha mulher. Para que a gente possa servir no reino de Deus. Para que eu possa, no mínimo, discipular uma pessoa. Querido, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você pegar uma família que está desestruturada. E você chega ali, traz um amor. Chega, fala de Jesus, discipula, cuida e ama. E essa pessoa se converte. E essa pessoa reata o casamento. E essa pessoa cresce em Deus. Não tem prazer melhor. Mas nós precisamos levar nossas feridas para o Senhor. E precisamos andar em comum acordo em tudo, queridos. É em tudo, é sentar, conversar, dialogar, ver o que não está dando certo, o que está dando certo, para que você possa prosseguir. E por isso eu falo isso na aula de família cristã, que geralmente eu sempre dou a muito jovem. E eu faço questão de dizer, quando você for casar, quando você for escolher a pessoa, observa. E seja o mais transparente possível. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está apaixonada, aí diz que quer ser tudo. Eu quero ser tudo. Nós tínhamos, poxa, eu quero ir no ministério, eu quero.
Eu quero crescer, eu quero servir o Senhor. Aí depois que casa, o pisoteio é outro. Aí o que é que acontece? Mas eu disse a você, meu amor, eu disse a você que eu queria ser pastor, eu disse a você, olha, quando eu fui antes de casar com Suzy, sempre fui muito transparente com Suzy. Eu disse, olha, eu não quero casar com uma mulher para estar arrastando ela. De jeito nenhum. Deus me defenda. Quem é arrastado é animal. Eu quero que a gente ande de mão dada, nós dois, crescendo. E eu vou dizer logo, viu? Eu vou ser pastor. Só me queira se você também tiver chamado pastoral. Senão, nem me queira. Só assim. É difícil. Deixe ele. E foi o que aconteceu. A gente casou, fez todo o pisoteio lindo, romance real, casamos ao ar livre, damos o primeiro beijo no altar, coisa de cinema, igual a novela mexicana. E de repente, quando foi mais um pouco na frente, a foi que Jesus disse, poxa, eu não sei não se eu quero ser pastora não, sim. Eu acho que eu vou ser mulher de pastor. Eu digo, repreenda agora. Tá repreendendo, vai ser o quê? De jeito nenhum. Eu fui bem transparente contigo quando nós casou. Antes de casar, eu disse a tu que eu ia ser pastor, que eu queria uma mulher que somasse junto comigo, que eu não ia estar arrastando ninguém. Então tem que ser assim. Se levanta, vai orar, busca no Senhor, que Ele vai convencer seu coração. É assim. Agora também foi o que eu fiz. Eu não fui menino. Comecei orando na roupa de Suzy, orava na cama, orava na cabeça dela, orava em tudo que é canto lá em casa, eu orava. Digo, Senhor, converte o coração de Suzy. Ela sabe que eu disse que ia ser pastor, então muda o coração dela. E hoje ela é uma comigo. Hoje a gente tem servido, hoje a gente tem amado o Senhor, hoje a gente tem uma família abençoada. Por quê? Porque a gente foi na base. E dizer, olha, eu quero isso, isso e isso. E eu quero finalizar com Josué 24, 15. Josué 24, 15. Que diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses ou a quem sirvais aos vossos pais, que estava além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo, vocês podem servir a quem vocês quiserem. Vocês podem fazer os deuses que vocês quiserem, mas eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você se levante e repita isso comigo. Eu vou chamar o pastor Marcos para orar. Vamos lá? No 3, viu? Deus disse, 1, 2, 3, para ficar bonito. Aí você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus.